FGV. Vamos lá, da 15 a 18, FGV. Ele diz assim: é certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais sozinhas pelas ruas. É só tomar uma água. Esse segundo período do último parágrafo tem valor. Adriana, que papo é esse? Não entendi nem nada. A FGV, ela é assim. Aí, quem está assistindo ao vivo, eu acrescentei textos, tá? Então, pode ser que vocês não tenham alguns textos que eu tenho aqui, porque eu pedi para acrescentarem. Mas a galera que vai assistir a aula gravada já vai ter, tá? Então, tem que ter o texto. Eu pedi para colocarem o texto, porque sem esse texto aí você não vai conseguir. Você tem já o texto para entender qual é o valor dessa oração em relação à anterior. Por isso você precisava do texto. Você entendeu a questão? A banca quer que você dê o valor dessa oração. Desse período, desse segundo período. Só que eu não tenho como saber o valor dele se eu não puder relacionar com o primeiro período. Aí eu tive que colocar aí o parágrafo para você entender. Então leia comigo, ó. Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casa, na internet. Mas a vocação de encontro e de lazer desses espaços públicos jamais deve ser perdida. Então veja, o que quer dizer esse é certo que? Ó, temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casas, na internet. Mas, então veja, é certo que traz uma ideia de oposição. Só que, presta atenção, você ficaria em dúvida entre A e B, concessivo e adversativo. Ó, vou repetir. Temos pessoas que cumprem seu horário de trabalho. É certo que o mundo mudou e as crianças não andam mais sozinhas pelas ruas, que as pesquisas são feitas em casa, na internet, mas a vocação de encontro e de lazer desses espaços públicos jamais deve ser perdida. A banca quer o valor dessa oração. Não é o valor da oração anterior. Da oração seguinte. A oração seguinte tem um mais adversativo. Mas essa oração que a banca pergunta, que a banca traz no enunciado, ela tem valor concessivo. Resposta letra A. E repare como essa expressão é certo que, ela em geral tem esse valor concessivo. Pense nessa construção no dia a dia. Quando você fala assim, quer ver? Ó, vamos lá. Eu gosto tanto da fulana. É certo que às vezes ela é um pouco mal-humorada. Às vezes ela é um pouco difícil. Mas eu gosto tanto dela. Pare para pensar no uso desse é certo que no texto, na argumentação. FGV é banca de argumentação, é banca de redação. Então ela está querendo te dizer que esse é certo que vem na argumentação, ele tem uma função concessiva. Porque você faz uma afirmação, depois você abre uma concessão. Ó, eu gosto tanto da fulana, é certo que às vezes ela é um pouco irritante. É certo que às vezes ela é um pouco mal-humorada, mas eu gosto tanto dela. Entendeu? Valor concessivo, não é certo que. Muita gente marcou a letra B, adversativo, mas o adversativo era o mais, que era a oração seguinte. Isso é FGV. Tá percebendo a diferença entre as bancas? FGV é banca de argumentação, é banca de concessão. Ó, é certo que valor concessivo. Quebra de lógica, isso, quebra de lógica. Vem. Embora, blá, 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 aí a FGV pergunta. Vamos ver o que a FGV quer aí. Assinale a alternativa em que essa frase tem seu sentido modificado. A banca vem com embora, concessivo. Concessiva. E ela quer uma alternativa em que haja um valor, não haja, né? Aliás, o sentido seja modificado.
posso te falar uma coisa? Todas as alternativas aí são concessivas. A banca é muito ruim. Ó, presta atenção. Se fosse VUNESP, se fosse a OCP, seriam 5 alternativas, 4 concessivas e uma não. Mas como é FGV, todas são concessivas. Todas. Sem que, apesar de, mesmo que, não obstante, ainda que, são concessivas. Olha que banca ruim. Então, se fosse qualquer outra banca mais simples, ela colocaria 4 concessivas e uma não. Mas a banca é ruim. Ela colocou 5 concessivas. Só que uma delas, embora seja concessiva, muda o sentido da frase original. Consegue ver qual delas muda? Ó, ele diz lá em cima, ó, embora em alguns pontos eu discorde. Então, ele está dizendo que ele discorda. Embora eu discorde. Olha a letra A. Sem que em alguns pontos eu discorde. B. Apesar de em alguns pontos eu discordar. C. Mesmo que em alguns pontos eu discorde. D. Não obstante em alguns pontos eu discordar. E. Ainda que em alguns pontos eu discorde. Repare. Em todas ele discorda. Mas em uma ele não discorda. Ele concorda. Resposta, letra A. O sem que, embora seja concessivo, é uma conjunção concessiva, mas que nega. Que nega. Que traz uma ideia de negação. Ou seja, é como se ele dissesse assim, ó, sem que em alguns pontos eu discorde, ou seja, sem eu discordar. Ou seja, aqui ele não discorda. E nos outros ele discorda. Consegue ver isso? Porque há uma ideia de negação nesse sem que. Ideia de negação nessa concessiva. Essa aí é top. E nas outras ele discorda. Na A ele não discorda. Apesar de o sem que se você for pegar o sem que, ele está na lista das conjunções concessivas. O sem que pode ser condicional ou concessivo. Ele aparece em 2 listas. Condicional ou concessivo. Ele está na lista das conjunções concessivas. Só que ele tem uma ideia de negação. Ele nega. Ele traz uma ideia de ausência, privação nesse sem. Por isso que não é a A, mudou o sentido. Por isso que mudou o sentido, por isso que é a A. Eita ferro, vamos embora mais. Isso é FGV. Olha que diferença dessas questões para as anteriores, né? Questão 17. Uma manchete do jornal Metro 11/4/2017 dizia o seguinte: se reforma for adiada, direitos serão perdidos. A relação lógica entre as 2 orações da manchete, se a reforma for adiada, se ela for adiada, é condição. Ó, igualzinha a questão da VUNESP que a gente fez hoje, hein? Então, ó, a condição seguida da sua consequência. Resposta, letra B. Porque a condição é uma possível causa. Lembra? Condição é possível causa. Condição é possível causa. Condição seguida de consequência. Show? Tá comigo? 17, letra B. Não é consequência seguida da causa. Esse C é condicional. É a condição seguida da consequência. A consequência será os direitos serem perdidos. Tá bom? Bora mais, Adriana. Eu não sinto pernas, eu não sinto braços. Eu não sinto nada. Questão 18, aproveite. Última da FGV para a gente ir pro vídeo de causa e efeito. Então, curta muito. Essa é a última questão desse vídeo. Aí depois a gente vai num batidão só de causa e consequência, pancadão. Só para você não confundir a causa com a consequência, você que ainda perde a coordenação motora, vai treinar um pouco mais isso agora, já já. Vamos embora fechar com essa 18. IBGE, FGV. A banca retira um trecho do texto que diz: a caça predatória, eu coloquei o texto aí para você porque eu acho que ele é importante. Depois a gente volta a ele, ó. A caça predatória
de animais de grande porte e de alguns animais menores, todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. Aí eu coloquei o texto só para você entender. Ó, o texto falava de ações. Então ele dizia, dentre essas ações, as principais talvez sejam a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses rendem expressivos lucros. Então vamos lá. Todos esses rendem. Então o fato de os animais renderem, consegue sentir o cheiro de causa e efeito? O fato de os animais renderem expressivos lucros vai fazer com que haja a caça predatória de animais. O fato de haver lucro faz com que ocorra a caça predatória. A banca pergunta qual o valor semântico, qual a noção dessa oração. Essa oração indica a causa. Pegou o raciocínio? Foi? Tudo bem? Vamos embora para o último vídeo? O último vídeo. É isso mesmo? Causa e consequência. Eu coloquei aí, para você ficar fera nisso, da questão 17 a 23, só questões de causa e consequência. Vamos embora, a gente está indo para o sprint final. Aí depois fica só CESP. Mas aí CESP eu deixo... CESP é lazer. Tá? Então, ó, causa e consequência. Adriana, eu perco a coordenação motora, minha filha, com esse negócio de causa e consequência. Então, vamos embora lá, vai. Último vídeo.